É isso aí, pessoal. Começando mais um Cultura Mundi e hoje mais um bate-papo especial para você. Mas antes de apresentar a nossa convidada para lá de especial, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, deixe o seu like e o seu comentário. E, acima de tudo, manda para todos os seus contatos esse nosso vídeo. Assim você ajuda a gente a fortalecer ainda mais o nosso trabalho. Segue a vinheta. E hoje, como eu havia prometido, né, um bate-papo muito especial com ela, que é professora, que é escritora, tem assim uns textos maravilhosos e que eu sou apaixonado. Professora Carmen Lúcia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui para conversar conosco no nosso canal. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando, né? Boa tarde, Ronaldo Fogueiral. Eu é que agradeço profundamente ao convite, a lembrança, porque nós, professores, né, gostamos muito de nossos alunos, do nosso trabalho, mas poucas vezes a gente tem a oportunidade de tornar público, por meio de uma entrevista, todo o nosso sonho, nossas realizações e nossos projetos de vida, né? Perfeito. Professora, eu já quero fazer uma primeira pergunta, né? Quanto tempo já faz que a senhora faz a diferença na vida das pessoas como professora? Eu comecei a dar aulas de catequese quando eu tinha 12 anos, na Igreja Católica de Bofete, minha terra natal. E de lá para cá eu descobri que eu gostava de ensinar, acabei fazendo magistério. Com 17 anos eu já tinha a minha primeira turma de alunos e era educação de adultos, que antigamente se chamava Mobral, né? Hoje se chama EJA, né? Educação de Jovens e Adultos. E lá nessa turma eu alfabetizei muitas pessoas, dentre elas minha mãe. Que legal, que história. 12 anos eu tive na igreja e a partir de 17 em sala de aula mesmo. E qual foi a sua emoção assim a receber a sua própria mãe em sala de aula? Como foi consegue lembrar de alguns detalhes desse dia? Lembro. A minha mãe, ela tinha uma memória fotográfica. E o raciocínio dela matemático era muito rápido. Então, ela sabia lidar com dinheiro, ela negociava, ela comprava e vendia coisas assim, com muita frequência, né? Então, nessa parte da parte lógica, matemática, não acrescentei muito para minha mãe, não, por causa da rapidez de raciocínio. Ela já conhecia os números, mas não sabia a diferença, né, de unidade, dezena, centena, milhar. Isso que é o que eu acrescentei em matemática. Agora, na escrita, nossa, quando minha mãe descobriu as letrinhas e o alfabeto, ela ficou deslumbrada. Ela chegava, assim, a escrever bilhetinhos. Para vocês terem uma noção, ela chegou a ser proprietária de uma banca de revista no restaurante Castelão. O seu José Pires, que era o proprietário da Pires, era também distribuidor, né? E foi em Bofete procurar alguém, o seu Celso Franco, que era um amigo da minha mãe, falou, não, a Olga já sabe ler e escrever, vamos pôr ela na banca. Que legal. E ela teve banca de revistas. E ela uniu o útil ao agradável, né? Aproveitava um dia, ela sabia, tinha essa lia o dia inteiro na banca. Uniu o útil ao agradável. Que legal, que bacana mesmo, né? Mas eu tenho um caso também de uma outra aluna que há pouco tempo eu me reencontrei, né, com essa outra aluna. Eu dei aula para ela, para os filhos dela, para os netos dela e para os bisnetos dela. Nossa, que legal. Que ela mudou para Botucatu e eu estava dando aula na escola ECA. Um dia tinha a Carol, que precisava sair sempre um pouquinho mais cedo na última aula. E eu não estava contente. Eu falei, tá acontecendo alguma coisa com essa menina? Que a mãe dela estava indo buscar, né? Falei, Carol, por que você está indo embora mais cedo? Ela falou assim, ai, tem umas meninas querendo bater em mim. Minha mãe vai trabalhar e ela passa aqui e me leva junto. Aí eu falei, eu quero falar com a sua mãe. Tem que resolver aqui dentro da escola esse problema. Não pode ficar deixando tudo assim, você perdendo, né? Aí fui, conversei com a mãe dela. Falou, eu fui sua aluna. Aí eu falei, nossa, onde? Em Bofete.
Uhum. A minha mãe também foi sua aluna. Eu falei, meu Deus do céu, quem que é a sua mãe mesmo, né? Aí ela falou, Casturina. Eu falei, nossa, mulher do Cabreiro? Eu lembro, você é a Fátima do Cabreiro? Sou. Aí Uhum. entrei na classe e falei, gente, estou impressionada. Eu estou dando aula para uma menina que já é neta, né, de uma pessoa que eu dei aula. E falei, né? Aí uma outra aluninha, ela muito quietinha, levantou a mão. Pois não, Michele. E eu sou bisneta da Casturina. A Michele falou. Então, essa história ficou no meu coração, sabe? Uhum. E é uma coisa assim que a gente não sabe onde a gente alcança, como você disse, né? Quando você ensina, você não sabe onde alcança. E é Uhum. assim mesmo. E você sabe que a profissão de professor ela é incrível, né? Porque é uma profissão realmente totalmente desvalorizada. Entra governo, sai governo e continua, parece que é a mesma coisa e ladeira abaixo, né? Em situações tanto financeiras mesmo, quanto estruturais enfim, e N coisas, né? E até agora, agora inclusive com essa onda de violência, de ataques em escolas, etc., é cada vez pior. Mas o incrível uma coisa que não tem preço é quando um aluno seu está formado, bem sucedido na vida, e ele vem, ô professor, ô professora, né? E você não tem mais nome, você vai ser professora pro resto da vida, né? É. E eu acho que esse é o maior recebimento que um professor pode ter, né? Você realmente encontrar um aluno que foi bem sucedido, eu não digo apenas assim, alguém que tem um diploma na mão, um emprego ganhando muito bem, mas alguém que levou sua vida, que constituiu sua família, que tem lá o seu emprego, que conseguiu ter sua casinha, que conseguiu viver, né? Simplesmente viver. E muitos se perdem no caminho, né? E outros acabam conseguindo conduzir. E esse eu acho que é o maior pagamento, não é, professora? Não tem preço, né? Não tem preço você passar pela vida das pessoas e você acrescentar conhecimento. Porque todos os profissionais passaram pela mão de um professor na escola, né? Principalmente professor de ensino básico, né? Primeira série até o nono ano, que o pessoal fala assim, mas é importante o colegial, é importante a faculdade. Gente, é importante ter o alicerce, Uhum. né? Eu sou grata, eternamente grata, por minha professora da primeira série. Minha professora é, assim, uma das pessoas que eu mais estimo na vida. Eu Uhum. descobri o mundo, porque eu sou filha de analfabetos. Na minha casa não é que não tinha livro, não tinha papel. Sabe onde eu estudava? Uhum. No chão. O piso era de né, barro, a parede também era de barro, podia escrever. Escrevia com carvão. Meu pai com a minha mãe achava a coisa mais linda, né? Eu tinha uma tia até os 10 anos, que também fez parte da minha formação, que ela me criou, né? Até os 10 anos. Podia escrever na parede, podia escrever no chão. Então era uma situação assim. Meu primeiro giz foi o carvão. Uhum. Né? Entendi. Meu primeiro apagador foi paninho. Uhum. Depois, eu acabei dando aula para alguns alunos. Eu tenho medo de citar o nome e esquecer de alguns. A minha primeira turma, que foi a minha casa, eu dar aula particular, que os pais sabiam que eu era uma pessoa que gostava de ensinar. Então, eles falaram: nós vamos pagar para a Carmila se ensinar um pouquinho mais de inglês, que eu adorava inglês, né? Uhum. Português e inglês. Aí eu lembro que era o Daniel Ige, a Silvia, a Patrícia, o Geraldo. E aí eu olho assim para minha história, a Patrícia se tornou professora, foi até vice-prefeita em Bofete. A Silvia é professora de língua portuguesa. O Uhum. Daniel mora no exterior, escreve magnificamente bem. Não sei qual área que ele trabalha hoje, mas recentemente ele me descobriu, me adicionou, e ele escreve, coisa mais linda do mundo, né? Ele é descendente de japoneses, né? O Geraldo, ele tem um supermercado, administra. Então, é o que você falou, às vezes a gente não vê o aluno da gente lá determinados diplomas na parede, mas eles conseguiram chegar no nível universitário.
Uhum. Conseguiram ter uma profissão, que é uma das outras coisas que eu sempre falei na sala de aula. O que seu pai faz? O que sua mãe faz? Aprenda. Você não sobreviveu até hoje com a profissão dos seus pais? Aprenda. Quer fazer outra coisa? Faça. Você pode ser um engenheiro, qualquer coisa, mas se o seu pai é sapateiro, aprenda a fazer o trabalho do seu pai também. Então, na escola você tem uma universidade, né? Então, é assim, eu trabalhei na roça muito tempo e aprendi, né? Aprendi a lidar com a terra, com a semente, com a colheita, né? Então, eu gosto muito até hoje das coisas que eu aprendi com os meus pais. Que bacana, que legal. E aí, né, descobrimos quando você se descobriu professora. E escritora, de onde veio essa paixão, essa habilidade incrível de escrever? Então, a gente tem muita vergonha dos outros, né? Quando começa a escrever. Principalmente eu, que me formei em letras, professora de português e inglês também, além do magistério do ensino fundamental, da pedagogia, eu fiz letras. E muitas vezes, uma amiga minha, chamada Maria Aparecida Espadoto, me falava: Carmen, eu quero uns textos para colocar nas placas dos professores, homenageados. Arrume uns textos para a gente falar na formatura, para agradecer a Deus, agradecer aos pais, né? As diretoras: Carmen, eu preciso fazer um documento, tem que escrever bonito, você pode? Então, tudo que eu ia fazendo, eu não assinava. Mas aquilo ali, eu fui vendo que as pessoas gostavam do que eu escrevia. E isso me fortaleceu para que eu começasse a mostrar. Para você ter uma noção, o primeiro texto que eu publiquei em jornal, eu usei pseudônimo. O Stefano Garzese era de um jornal de Botucatu e um promotor da Vara da Justiça, eu tive separação e numa reunião lá, eu levei um texto escrito e ele falou: mas a senhora escreve muito bem. Eu falei: escrevo há muito tempo, né? Aí levei até todos os textos que estão nesse livro aqui, no meu primeiro livro, eu levei para ele ver que eu escrevia textos para o meu marido na época, punha na caixinha de sabonete, que ele viajava muito, era inspetor de banco, depois diretor, e eu juntei esses textos e o Stefano foi publicando com o meu pseudônimo. Foi ele que fez com que eu perdesse a vergonha, né, de mostrar para o público em geral, né? Mas aí, no decorrer da carruagem, eu organizei o livro de 40 anos da Academia Botucatuense de Letras, porque fui convidada, por ser professora e ter escrito o primeiro livro, fui convidada a ser membro, né? Então, concorri com várias pessoas, eles fazem, depois que eles põem na imprensa, anunciam, as pessoas que querem vão lá, né? Mandam os seus documentos. Então, eu concorri com várias pessoas, depois eu tive uma entrevista, e só sei que me tornei secretária da academia. Fui eleita para ocupar a cadeira do Machado de Assis, na Academia Botucatuense de Letras. A Carmen Lúcia de Boffet, a primeira pessoa que não era de Botucatu, nascida e criada. A Carmen Lúcia, que é da Silva, né? Que não tem sobrenome nobre. Fui aceita na academia. E fui 5 anos secretária logo que fui aceita. 5 anos. Então, eu que organizei o livro dos 40 anos da Academia de Letras. Depois, foi o centenário da Escola ECA. Eu que fui organizadora do centenário. Que legal. E depois eu organizei também o primeiro sarau litero-musical da Escola ECA. Então, eu escrevi 8 livros meus. Além disso, eu organizei e me tornei revisora. Fui fazendo cursos para aprender a ser revisora, né? Então, hoje eu sou revisora de teses, de livros. Que bacana, que legal. E dentro dessas obras, né, que a senhora apresentou para nós, qual que é aquela que te dá mais orgulho, assim? Qual que você fala assim, essa aqui é meu xodó? É como se você
perguntasse dos meus 2 filhos qual que eu amo mais, Uhum. porque é uma coisa muito intensa. Quando você faz um trabalho, aquele trabalho, naquele momento, é como se fosse um bebê recém-nascido. Os outros já estão andando, né? E aquele está nascendo. Então, por um tempo, você fica imerso nessa sensação. Mas, quando nasce outro livro, o outro também é o outro nenenzinho recém-nascido. Uhum. Minha obra mais recente, que eu posso falar para você, que foi diferente, né? Essa obra. Foi a primeira obra que eu fiz selecionando no Word os textos do Facebook, porque eu só gostava de escrever no papel. Acho que é uma coisa que eu não comentei com você também, né? Eu gosto muito de riscar os livros que eu leio. Então, todos os livros que eu leio, paralelamente a eles, nasce um outro livro, porque é como se eu conversasse com o escritor. Uhum. Eu não consigo ficar escrevendo sem ler. É uma coisa assim minha. Então, um dia desses, meu filho de São Paulo veio aqui e falou assim, mãe, você tem noção de quantos livros que você já escreveu estão misturados aí? Eu não tenho. Aí ele foi lá, separou mais de 100 livros que dariam na realidade, né? Mas cada um dos livros daria outro livro. E tem um detalhe, se eu gosto muito de um livro, eu tenho que comprar outro exemplar, porque eu não vou ler um livro sem escrever. Então, eu compro outro exemplar e, num outro momento, eu escrevo coisas diferentes, referentes ao que eu estou lendo, né? E é assim, eu escrevo em prosa e escrevo em versos. Assim. Uhum. Que legal, que demais, né? Bom, já contou um pouquinho do seu processo de escrita, né? De como você cria. Eu quero saber, então, quem são as suas inspirações, tanto na vida quanto na sua parte profissional como escritora. Olha, muitos escritores eu já escrevi paralelamente. Por exemplo, esse livro aqui chama-se Defesa da Capitu. Eu estudei 8 livros. 8 livros. Estudei mesmo, não foi só de riscar o livro. Estudei esse Quem é Capitu, com 15 pessoas falando. Estudei o Dom Casmurro, que fala, né, da Capitu, do Bentim. Estudei esse livro aqui, Capitu Memórias Póstumas, que é de um escritor da Academia Brasileira de Letras. Estudei da Adígia de Sá, que é uma escritora do Ceará, Capitu conta Capitu, para eu escrever uma peça de teatro. Além disso, uma amiga minha, Carol Espadoto, me ajudou a fazer o uso de palavras, a montagem do texto com palavras jurídicas, porque tem embasamento jurídico mesmo, né? Essa peça de teatro, Defesa da Capitu. Conta a história, mas é a Capitu falando, enquanto que no Dom Casmurro é o Bentinho contando a história. A Capitu é muda. Ela é a personagem mais famosa da literatura brasileira e é muda. Uhum. Então eu dei voz a Capitu, estudando pessoas que já tinham dado voz a ela de uma determinada forma. Só que eu dei juridicamente. Uhum. Então, é uma peça que os convidados, por exemplo, pega lá 24 convidados, primeiros que chegam, separa 7 e faz um júri mesmo. E assim eu fiz no centenário do Machado de Assis, em homenagem ao Machado de Assis. Que Uhum. você falou inspiração, né? Para mim, a base, eu tenho que fazer sempre o Machado de Assis ser lembrado, porque ele é meu patrono. Aí, quando você pega, por exemplo, o toque, a minha inspiração foram os bilhetes que eu escrevia para o meu ex-marido, né? Esse daqui, perfil, foi uma história de amor. A pessoa nunca soube que eu a amei. Então, tem umas coisas assim que acontecem que nem sempre a pessoa que foi a inspiração fica sabendo, né? Claro. Aqui foi minha terra natal, né? Uhum. Foi minha terra natal, Bofete. Então, eu fui
no período que começou a pandemia, eu comecei a escrever textinhos no Facebook. Eu tinha passado por um problema muito sério de depressão e eu não conseguia mais ler e escrever. Tinha perdido as conexões, assim. Aí a psiquiatra disse, seria ideal você escrever, nem que seja coisinha curtinha. E eu vi um bolo, e esse bolo me lembrou muito o bolo da Ana do Rubens, uma senhora que era boleira na minha terra natal, e que morava a meia quadra da minha tia que me criou, e era o caminho que eu fazia para a escola. E a casinha dela tinha a janela e a porta na rua. Em Bofete não se fechava a porta e janela. Você passava na rua, era uma casinha de tábuas, você sentia cheiro de coisa de comer. E o bolo da Ana do Rubens era o cheiro mais delicioso que tinha no mundo. Ela fazia bolo para aniversário, para casamento, para tudo quanto era coisa. E se a pessoa era muito pobre, ela nem cobrava. Sabe? Isso me chamava muito a atenção, né? Então, começou com o bolo da Ana do Rubens, esse livro, com essa história. Mas daí vieram outras coisas da culinária própria lá da minha família, né? Receitas tradicionais, receitas simples, né? Depois vieram as coisas folclóricas do meu povo. E escrevi em homenagem aos meus filhos, que são muito importantes, né? Meus filhos. Então, você perguntou da inspiração. Meus filhos são muito, muito de mim, né? Muito de mim está nos textos que eu escrevi. E escrevo, né? Para os meus filhos. Ontem mesmo eu escrevi um lembrando como é que era o ritmo nosso, porque é uma loucura ter criança pequena, né? Você tem que levantar naquele horário, preparar as coisas, correr com a criança de um lado, correr com a criança do outro, e vai buscar e vai levar, né? E conforme vai crescendo, você tem que levar no pediatra, no dentista, no não sei não, na música, no inglês, não sei não. Então, essa história do cotidiano, né? Tem escritores da literatura brasileira que escrevem do cotidiano. E muitas vezes eu pego o livro desses escritores e escrevo sobre o meu cotidiano como se eu estivesse conversando com aquele escritor, sabe? Então, os escritores falarem da vida, para mim, é muito importante. Da vida atual, da vida anterior e da vida planejada para o futuro, né? Agora, recentemente, faz 3 meses que faleceu um de meus filhos, né? De 31 anos. E eu precisei escrever muito. Eu escrevi, dá para publicar um livro com os textos que eu escrevi, das reflexões que eu fiz da partida desse meu menino, sabe? E aprendi muito com muitos grupos, né? Do CVV, tem grupos de mães de suicidas que tem na internet. Hoje mesmo tem reunião às 20 horas. Então, é um assunto que é tabu, você não pode ficar falando. Então, eu nem usei muito essas palavras, que a internet corta você do Facebook, dessas coisas. Usei essas palavras. Então, eu não sei se você sabe que corta. Então, é assim a vida, né? A vida é um objeto de escrita. Sim. E é muito interessante a sua sensibilidade bem aguçada para detalhes, né? O exemplo mesmo, a vivência da Casa do Bolo, essa superação que você tem passado, então você conseguir transformar isso em detalhes, assim, é muito incrível, né? Porque, lógico, que cada artista consegue transformar isso da sua maneira. O músico, o ator, enfim, né? E o escritor também. E é muito gostoso, muito prazeroso em poder perceber essa sua sensibilidade. Não sei se eu posso dizer que é um talento, mas é uma paixão. Realmente é uma paixão e a senhora exala essa paixão e não deixa esconder. É muito gostoso mesmo. Que gostoso, que gostoso.
E meus alunos, às vezes, por me conhecerem, saberem, né? Ela é membro da Academia de Letras, ela tem faculdade nisso, ela sabe escrever, já publicou livro. Muitas vezes eles tinham vergonha de entregar redação para mim. E eu dizia para eles o seguinte: quando você pensa em alguma coisa, sobre algum assunto, se você não registrar em palavras naquele momento, dali a um pouquinho, você vai lembrar do assunto, mas não com as mesmas palavras. Então, se nem a gente consegue manter as mesmas palavras por muito tempo, a não ser registrando, imagina se eu vou conseguir escrever com a sua ideia, com as suas palavras. Você é único, seu texto vai ser único. Se eu tiver que ensinar alguma coisinha, né? Isso daí é minha missão. Se eu não tiver para quem ensinar, eu não tenho emprego. Então, eu sempre fui assim. Eu nunca fui de ficar fazendo críticas. Quando eu ensinava redação, enquanto eles faziam a deles, eu pegava aquela técnica que eu ia ensinar na aula, eu dividia a lousa e eu punha ali a introdução, o desenvolvimento, a argumentação, a conclusão. Eu punha o meu modelo. Não era para eles escreverem com as minhas palavras, mas era para eles saberem. Porque não adianta você escrever, fazer um esquema. O esquema não acrescenta muito, né? Hoje já existem condições de usar a tecnologia, né, e transposição das coisas. Mas eu sou professora da época do giz e do bração, né? E a garganta junto. Sim. Eu dei aula há 50 anos, né? Eu tenho 62, E 50 anos. E dou aula até agora. Eu te falei que eu dou aula até agora. Sim, sim. E a introdução da tecnologia nesse meio todo? Como que a senhora vê? Por exemplo, os livros, né? Eu sou um apaixonado pelo livro físico. Eu não consigo ler no celular, não consigo ler no computador, não consigo ler naqueles... Como se fosse um tablet, né? Que é o de e-books, né? Mas eu também não tenho mais... falta mais habilidade ou costume de escrever no papel. Eu gosto de digitar, até digito mais rápido que escrevo. Então eu consigo meio que juntar um ou outro, né? O tradicional com o moderno, né? E para a senhora, como que é? Eu adoro ler. Então eu continuo lendo, né? Mas eu leio das duas formas hoje. Depois da pandemia, eu fiquei menos papel. Depois da pandemia. Tanto para escrever quanto para ler, eu uso menos o papel. Porque na época ficavam falando da contaminação, né, pelo vírus, tudo. Aquilo ali, eu acho que foi fazendo, empurrando a gente para ter que sair do lugar, né? Mas nada substitui o cheiro de um livro novo. Não é? Se o seu é o teu favorito, ele pode tirar um livro velho, e ele é o mais gostoso. Eu e uma amiga minha, nós estudamos livros espíritas desde que começou a pandemia. Então, nós fizemos Evangelho no Lar, éramos 4 amigos, né? Fizemos Evangelho no Lar todos os dias, no primeiro ano da pandemia. Principalmente para a gente se encontrar, né? Que não podia ficar saindo, a gente é idosa. Depois nós começamos a ler os livros da codificação. Lemos também. Agora nós estamos lendo do André Luiz, sabe? Só que um dos nossos colegas teve Covid e morreu, né? Então é assim, eu gosto muito de livro espírita também. Tem gente que critica, fala, nossa, eu não acredito que você lê livro espírita. Como não acredita? Se eu não tivesse conhecimento que eu tenho das religiões que eu já tive mais de 10 religiões, eu acho que eu não conseguiria estar com essa força que eu tenho hoje. Claro que muita gente orou, muita solidariedade, tive que acertar remédio também, porque ninguém é de ferro, mas a parte espiritualista me conforta demais. É uma das coisas que mais me fortalece. Professora, a senhora, mudando um pouquinho de assunto, né? No começo a gente falou da segurança nas salas de aula, né? Muito se naquelas semanas de tensão ali, daqueles ataques às escolas, muitos
ficaram muito preocupados com a segurança dos alunos. Mas em nenhum momento ninguém se importou. Um exemplo, meu filho não vai na escola hoje porque eu acho que não é seguro. Mas ninguém nunca se importou, ninguém nunca se preocupou se o professor tinha essa opção de não ir à escola, né? Ele tinha que estar lá, com segurança ou não, né? Escola é um local seguro? Não, nunca foi. Por quê? Por que essa resposta? Assim, o que falta ali na sua concepção para ir amanhã trabalhar e falar assim, puxa, aqui está maravilhoso? Eu acredito que nenhum lugar seja seguro. Não é só a escola, entendeu? É por isso que eu falei, escola não. A escola também não, né? Não é seguro. Uhum. Quando uma pessoa tem que fazer uma coisa errada, ela pode estar na mesma casa que os pais, num cômodo diferente, e acontecer uma coisa errada lá dentro, principalmente por causa do acesso da tecnologia hoje. Né? Fisicamente, eu nunca apanhei. Eu nunca apanhei. Eu nunca sofri ameaça. Mas eu amava meus alunos. Uhum. Se eu falar para você que algum dia eu não amei um aluno, eu vou mentir. E esse amor trouxe de volta para mim alunos interessados no conteúdo que eu ia ensinar. Uhum. Eu sempre falo, eu tenho um filho que é professor também. Filho, empatia. Ah, mas falam para não criar vínculos. Eu criei vínculos. Abracei, beijei meus alunos a vida inteira, se chegassem até mim. Claro, tem gente que tinha reserva. Aluno que era reservado. Então, só de eu respeitar que ele era reservado, eu já estava demonstrando amor. Uhum. Nunca falei para um aluno meu que ele não ia aprender o que ensinava. Sabe o que eu falava? A Carmen Lúcia de Bofete, Uhum. filha da analfabeta, que não tinha nem papel em casa, fez 3 faculdades e uma pós-graduação. Como que você não pode? Você também pode. Você vai conseguir tudo que você quiser. E conte comigo. Muitas vezes trouxe aluno para casa, muitas vezes levei aluno para casa, assim, sem nem diretor saber. Por quê? Hoje em dia, se você fizer isso, vai dar até cadeia, professor, né? Por quê? Porque tinha coisa que os alunos queriam falar para mim. Eles não queriam falar para o diretor, nem perto dos colegas de classe. Nem para os pais, né? Nem para os pais. Nunca tive preconceito por crianças que tinham as suas opções sexuais diferentes. Nunca tive desrespeito. Para mim, isso sempre existiu. E não vou falar para você que é nos adolescentes e nos adultos que se manifesta. Pequenininho, desde que você dá aula no jardim da infância, você percebe a diferença? A criança não escolheu aquilo. E isso está muito acentuado hoje por causa da mudança da cadeia alimentar. Né? É hormônio para tudo quanto é canto, é conservante, acidulante, não sei o que lá, anti, né? Então, esse negócio transgênico, eu penso comigo que o amor é capaz sempre de modificar a relação humana. Exatamente. Então, não é o amor da professora Carmen, é o Uhum. amor das pessoas. Uhum. Porque hoje em dia, bem, tem gente que pensa assim, a carreira, né? É a carreira. Não, eu fiz concurso porque eu sou capaz. Gente, se você vai trabalhar com ser humano, você não adianta pôr diploma na parede. Não adianta você falar meia dúzia de línguas, ter estudado no exterior. Você tem que falar língua humana. Uhum. E, principalmente, eu criei 2 filhos sozinha, não foi fácil, né? Então, eu sei da limitação de hoje. A maior parte. Chegou um dia, meu filho caçula chegou aqui e falou: mãe, todo mundo é separado, né? Falei: não, filho, eu sou separado e alguns pais são separados. Quer dizer, as crianças, elas observam as coisas. Uhum. Eu fui criada com pobreza, né? No aspecto de não ter dinheiro, mas eu tinha uma riqueza muito grande.
que era o quintal ser cheio de coisa plantada para a gente comer, entendeu? Sem agrotóxico, sem hormônios, sabe? Você queria comer 2 folhas de couve, você ia lá, apanhava 2 folhas de couve e comia. Tinha essa história, nem precisava nem lavar, né? E aí, hoje em dia não é mais assim, né? Às vezes a gente não conta as coisas na direção, porque os alunos pediam para não contar, né? Um dia chegou um aluno, era sexta-feira, eu sempre falava, bom final de semana, Deus abençoe todo mundo. E ele chegou perto de mim e falou, ai, professor, eu gosto tanto quando você fala isso. Por quê, filho? Porque a minha mãe, quando eu venho para a escola na sexta-feira, ela já fala para mim, arrume onde ficar, que a casa é minha no final de semana. Então, às vezes, a gente fala assim, mas é um caso ou outro. Sei lá se é um caso ou outro. Eu estou falando de coisas de 20 anos atrás. Entendeu? Então, a gente trabalhou com alunos que... eu trabalhei numa região aqui de Botucatu, que eu não vou citar, que naquela época a escola não tinha muros, não tinha telefone, mas a diretora era como eu. Eu aprendi com ela. Acho que eu que fiquei parecida com ela. Ela protegia aquela comunidade, amava os alunos. E daí nunca mexeram na escola, nunca mexeram em carro de professor, tratavam bem os coleguinhas. Vai fazer o quê? O exemplo, né? O exemplo, ele realmente ele é o único caminho, né? Em casa, por exemplo, é de Em violência, casa, gritaria. falou muito bem. Eu acho, por exemplo, que os pais têm que olhar a mochila dos filhos. Tem que olhar quando chega da escola e quando sai para ir na escola. Sim. Tem que olhar. Eu acho assim, não dá para terceirizar pai e mãe. Vida tá difícil? Tá. Mas você é pai, você é mãe. É duro, é duro. É duro, porque você não sabe o que está passando dentro do seu filho. Sim. Né? E por que está passando isso? Tem que procurar ajuda. Exatamente. Tem que aceitar ajuda. Né? Quando foge da ajuda, complica mais a comunidade. Né? Professora, estamos chegando no final do nosso bate-papo. Ele é maravilhoso. Daria para ficar horas e horas proseando aqui. Eu quero te pedir, te jogar na fogueira. Pode recitar para a gente algum poema ou algum texto seu que está na mente, que está fresquinho? Você vai falar para mim assim, mas você não sabe decor? Hoje em dia tem o celular aqui, você me autoriza a falar? Claro, claro. Então, eu estava falando para você que eu escrevi, né, um poeminha ontem. Eu vou ler. Claro. Eu adorava a correria, a casa cheia de vida, levantar de madrugada, preparar a comida, levar e buscar vocês entre um e outro período de trabalho, escola, esportes, música, inglês, dentista, médico, terapia, religião, cuidados, pequenos passeios. Nem percebi o tempo passar, anos a fio sem parar. Era mágico o despertar e o adormecer. Enquanto isso, eu envelhecia. E vocês só crescendo eu via. Muito bom, que lindo, que lindo. Professora Carmen Lúcia, que honra tê-la nos nossos microfones, na nossa tela aqui do nosso canal. Olha, fiquei emocionado realmente. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Quero marcar já um próximo bate-papo, a gente tem mais coisa para conversar e ouvir, né, esses lindos poemas seus. Se alguém quiser adquirir, né, algum livro seu, tem como ainda? Tem sim. Tem na Papiros e tem comigo. Pelo Facebook pode mandar uma mensagem, inbox, né? Como que eles te procuram no Facebook? Como que tá? Carmen Lúcia da Silva. Carmen Lúcia da Silva, que legal. E aí pode adquirir o seu livro. Que bacana, que demais. Professora, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Fico honrado. E se quiser deixar sua mensagem final para quem está nos assistindo, fique à vontade. Eu quero agradecer muito, Ronaldo, né? Por ter me convidado, a sua esposa,
por ser essa pessoa meiga e delicada comigo. E eu vou dizer uma coisa muito importante agora. Perdão aos que não pensam como eu. Muito. Mas a vida para mim é um pouquinho mais fácil porque eu fui amansando no decorrer dos anos. Que demais, que legal. Muito bom. Professora, obrigado mais uma vez. Pessoal, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, curta, comenta, compartilha. E professora, está convidada mais uma vez a estar conosco num próximo episódio. Pode me chamar, sim. Com prazer. Valeu, pessoal. Cultura Mundi. Beijo a todos. Importa. Valeu, tchau, tchau. Muito obrigada.